Não, Vera. senhor. Perfeito. Então, iremos começar a sustentação com Vossa Excelência. São 17 horas e 2 minutos. O senhor dispõe de 15 minutos regimentais, faltando 1 minuto para encerramento. Eu aviso a Vossa Excelência. Palavra concedida. Ok, Excelência, muito obrigado. Desejo a todos uma boa tarde, a todos os desembargadores componentes dessa egregia turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, Dr. Paulo Medeiros, meu colega ex-adverso, está aqui firme e forte comigo, né, como os últimos desta sessão. Boa tarde a todos. Excelências, esse caso ele trata de uma categoria bastante peculiar, que é a categoria do trabalhador marítimo. Esse trabalhador marítimo, Excelências, ele tem um regime de trabalho, né, por força de norma coletiva, de 1 por 1, ou seja, a cada um dia de trabalho ele tem direito a um dia de folga. Em decorrência, obviamente, dessa atividade peculiar que esse trabalhador marítimo tem, né, em que ele precisa embarcar em alto mar, obviamente, ele não consegue retornar ao fim da sua jornada, do seu expediente, retornar à sua residência. Por isso, novamente, por força de norma coletiva, é determinado que a sua escala de trabalho, certo, seja no período de 28 dias embarcado por 28 dias de folga. Então, esse trabalhador marítimo trabalha 28 dias embarcado, direto, né, e após 28 dias lhe é dado um período de 28 dias de folga. Excelências, recentemente o STF julgou o tema 1046, que tratou a validade dos acordos coletivos, né, das convenções coletivas, enfim, do negociado sobre o legislado. Porém, com uma ressalva, que o negociado não se sobreponha a direitos constitucionais garantidos. E o caso em prática, com a máxima vênia, no nosso entendimento, é de que a empresa reclamada, ela deixa, né, ela não suprime um direito constitucional garantido ao trabalhador, o reclamante oral recorrente, que é o seu consagrado direito ao gozo de férias. Todo trabalhador, né, com base na Constituição Federal, tem direito ao gozo anual de férias após 12 meses de contrato. E aí eu deixo uma reflexão a Vossas Excelências. Como é que um trabalhador que goza um período de 28 dias de folga consegue gozar 30 dias de férias? Matematicamente, isso inclusive é impossível, né? Tanto consta na petição inicial quanto do recurso ordinário, os supostos períodos, né, de gozo de férias que a empresa reclamada supostamente concedia a esse trabalhador sempre coincidia com o seu período de folga. E nós sabemos, Excelências, que folgas e férias são institutos de natureza jurídicas distintas, né? Eles não podem ser confundidos. Por quê? Porque as folgas, enquanto as folgas são uma mera literalidade patronal, né, em decorrência da quantidade de dias, horas trabalhadas por aquele trabalhador, né, e o empregador ele tem o poder diretivo da empresa de definir a quantidade ou dias de folgas desse trabalhador. As férias não, ela tem a sua natureza jurídica para a sua recuperação da sua saúde física e mental, né, e que todo trabalhador, como dito, após 12 meses de contrato de trabalho, ele tem o direito a gozar por esse período de férias. O artigo 611b da CLT, ela veda que a negociação coletiva venha suprimir esse direito ao gozo de férias. Nós temos aí também o precedente número 100 do TST, que diz que o período de férias ele não deve coincidir com o período de repouso remunerado desse trabalhador, que nada mais, nada menos na prática é o que acontece. Olha, esse trabalhador vai lá, embarca, né, durante um ano, 28 por 28, 28 por 28, quando completa um ano, aquele período de 28 dias, que ele tem direito a folgar por decorrência de ter permanecido a bordo 28 dias, a empresa diz, olha, nesses 28 dias aí, a gente vai pagar as suas férias e você vai gozar férias e folgas dentro desse período. Excelências, em momento algum aqui nós estamos tratando ou pleiteando o pedido de pagamento de férias, e sim tão somente o pedido pelo não gozo das férias.
A Convenção 146 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ao qual o Brasil é signatário, ela diz lá que todo trabalhador marítimo deve ter o direito de estar gozado de no mínimo 30 dias de férias. Então, excelência, até por um princípio, uma questão lógica novamente, ora, todo trabalhador, toda a categoria de trabalhador, exceto trabalhador marítimo, após completar 12 meses de contrato de trabalho, tem a quantidade de dias trabalhados menos 30 dias, que são os seus 30 dias constitucionalmente garantidos ao gozo de férias, incluindo-se aí o seu período de folgas, descanso remunerado, feriados, enfim. Ao trabalhador marítimo, infelizmente, isso lhe é suprimido. Por quê? Porque ele vai trabalhar exatamente o segundo ano de contrato de trabalho, a mesma quantidade de dias do primeiro ano de contrato de trabalho, o terceiro ano, quarto, quinto, enfim, sempre, todos os anos do seu contrato de trabalho, ele sempre irá trabalhar a mesma quantidade de dias, igualmente ao primeiro ano de contrato de trabalho, porque simplesmente lhe é suprimido o seu direito ao gozo das férias. Somente lhe é concedido o seu período de folga. E rapidamente, apenas para encerrar, salvo engano, eu estava acompanhando a sustentação desde o começo, salvo engano, me perdoe se eu estiver equivocado, mas salvo engano foi o Dr. José Antônio Parente que mencionou a questão da gente trazer precedentes do tribunal, porque o tribunal é só um, enfim. E aí eu gostaria, aproveitando o gancho, dizendo que nós já tivemos, né, nessa oportunidade no TRT7, entendimento da segunda turma, né, o processo de relatoria do Dr. Cláudio Soares, com a composição do Dr. Gerson Quesada e Emanuel Teófilo, onde foi um acordo onde foi procedente justamente para o pagamento, né, das férias, a dobra das férias, que seria o dobro descontado daquilo que já foi pago pelo empregador. Além desse precedente do próprio TRT7, nós trazemos também precedentes de outros tribunais recentes, como o Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região, aqui de Pernambuco, de onde eu falo, TRT da primeira região, do Rio, precedentes do TST, enfim. Então, por essas razões, excelências, eu gostaria de pedir com todas as vênias que vossas excelências pudessem analisar o recurso no tocante exclusivamente à questão do não gozo das férias, né, para que pudessem, enfim, rever os seus votos, caso assim entendam. Desde já agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.